Bom dia para vocês que estão aí acompanhando as mídias digitais do vaicorrendo.com, a galera que está sempre ligada também na Fã Esportes, você que acessa o YouTube, Facebook, Instagram, todas as mídias, está também conosco no WhatsApp, seja da Fã Esportes, seja do vaicorrendo.com. Hoje a gente tem mais um papo bacana, descontraído, divertido nessa nossa sala de visita sobre corrida de rua. E um tema muito bacana hoje. Nós vamos falar sobre GPS, sobre Garmin, o Strava que você usa no celular e outras ferramentas que a gente está sempre utilizando para correr. Mas até que ponto ele é o nosso amigo ou o nosso inimigo? É isso que a gente vai debater. Você que está acompanhando aí a nossa resenha, o nosso bate-papo, você fica muito bitolado quando você dispara o seu GPS? Você fica muito focado nesses números? Ele te ajuda, ele te atrapalha. Por isso nós temos aqui, mais uma vez, nessa nossa sala de visitas, o Rodrigo Japa, o Du Vicentini da Fã Esportes e também o Thiago Tibério. A galera aí experiente que está sempre usando o GPS e tem muita coisa bacana para falar para a gente aí, referente a esse assunto que muito interessa a nós corredores. Rodrigo Japa, bem-vindo mais uma vez ao nosso bate-papo. E aí, corredor, beleza? Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai ver. Mas hoje é um tema super legal, porque a gente usa muito hoje em dia o GPS e às vezes a gente fica perdido aí, se segue o GPS ou se deixa o GPS de lado. E às vezes tem resultados aí até muito surpreendentes quando você não está com o GPS. Então a gente vai bater um papo sobre isso. O Du Vicentini também está aqui com a gente. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? A galera vai estar acompanhando todas as horas do nosso dia aí. Fala, galera, tudo bem? Estamos aí disponíveis e prontos para mais um bate-papo, um tema legal e vamos lá. E o Tibério também está aqui com a gente, sempre ligado no GPS, né, Tibério? E hoje o meu relógio, o GPS, teve uma outra função, era não perder a hora que nós estamos gravando aqui mais cedo, hoje não é feriado, né, mas estamos gravando numa quinta-feira aqui mais cedo, eu usei o relógio para outra função. E só para começar, já para quem está assistindo a live ao vivo, ou seja, aí depois pelo YouTube, deixar claro, nós não vamos falar hoje aqui, podemos ter futuramente numa outra live, falar quais são melhores, tem vantagens e desvantagens de modelos de GPS, mas não vai ser isso, nós vamos falar sobre GPS no geral aí, né, sobre marcador de ritmo no geral aí, fiquem ligados que vai ser bem legal. Rodrigo Japa, eu já estou com o meu Garmin aqui, ó, que eu sempre utilizo ele quando vou fazer minhas corridas, vez ou outra eu dou uma relaxada, vou sem o Garmin. Afinal de contas, ele é mais nosso amigo ou nosso inimigo? Independente da marca, independente de se você usa no celular ou como o relógio. Eu acredito que ele é muito mais amigo do que inimigo. Eu sou fã de tecnologia, né? Então eu estou sempre atrás de novas tecnologias e o GPS é uma das melhores tecnologias que a gente tem como corredor. Então muitas vezes a gente está se sentindo cansado e aí quando você vai fazer o treino você consegue manter o ritmo. Por quê? A sua percepção estava diferente da situação real. Então, quando tem alguma coisa subjetiva, quando a gente depende da percepção, muitas vezes ela é alterada. Então, nem sempre representa o fato real. O GPS é uma outra coisa. Ele é objetivo, uma medida objetiva. Ou seja, ali você tem números que mostram o que está acontecendo. 10 km por hora são 10 km por hora. Um cansaço pode não ser cansaço. Então, a gente tem, na tecnologia, hoje em dia, do GPS, a gente tem um aliado, porque lá a gente consegue medir o que realmente está acontecendo. E aí, depois, durante a conversa aqui, a gente vai discutir quando isso se torna um inimigo. A princípio, ele é um amigo, mas dependendo do jeito que você encara o GPS ali, ou do jeito que você usa o GPS, em algumas situações, ele pode virar inimigo. Acho que concluindo aí e colocando mais alguns argumentos, a gente, falando um pouquinho do que a gente faz dentro da FAN, quando o aluno é bem iniciante, a gente até utiliza o que a gente chama de esforço subjetivo, né? Então, corre num ritmo que é fácil para você, que é forte, muito forte para você, caminha forte, e isso vai ficando subjetivo. E a partir do momento que a pessoa evolui um pouquinho, o GPS é um grande amigo da FAN. Então, seja no celular, seja no relógio, os nossos treinos são personalizados, né, enviados semanalmente. E então, a gente é um amigo nosso para a gente ter as métricas na mão
e fazer com que o aluno evolua, né? Então, eu também vejo como muito amigo e, em alguns momentos, ele entra como inimigo. Esse subjetivo ele é importante também, né? Então, às vezes, como a pessoa percebe o que é fraco, o que é moderado, o que é forte, e quanto mais treinado a pessoa mais ela tem condição de perceber. Mas, às vezes, as pessoas ficam tão bitoladas no GPS que, quando estão sem o GPS, eles não conseguem ajustar essa percepção. Então, esse é um dos momentos que o GPS começa a ficar inimigo, quando você para de perceber como o seu corpo está reagindo ao esforço e você fica muito dependente daqueles números, né? E a gente vê alguns corredores que quando, por exemplo, a bateria do Garmin ou do GPS acaba num treino ou numa prova, cara, o cara entra em desespero, né? Parece que ele perdeu a perna e ele vai correr numa perna só. Então, em alguns momentos, esse é um dos momentos que o GPS fica inimigo, quando você fica muito dependente dele e não consegue treinar sem esse GPS. Então, a percepção subjetiva ela é super importante, o jeito que a gente se percebe, né? Apesar de a medida objetiva ela ser, no dia a dia dos treinos, ser uma medida mais confiável, né? A gente ir nos números e não só na percepção. Mas o bom é quando a gente concilia os dois, a gente junta os dois, tanto a percepção, como você está se percebendo, quanto a medida que o relógio está te dando. Eu até estamos na época aí de Dia dos Namorados, né? Semana do Dia dos Namorados, eu vivo uma relação de namoro com o GPS, porque nem tudo é paz, né? Nem tudo é só love. Eu já tive fases aí, comecei a correr sem GPS, né? Como a maioria, né? Ninguém já tem um relógio aí. Apesar que hoje é mais fácil porque tem os aplicativos de celulares, né? Quando eu comecei não tinha. Eu fui comprar um relógio depois de ter já um tempo de corrida, aí você se apaixona, né? Poxa, o que ele pode te oferecer? Aí, de repente, você já começa a falar assim, não, e aí? Eu quero ter uma vida independente dele também, né? Aí eu tive a fase de dar uma afastada, aí depois você volta, quando você tem um outro objetivo de tentar diminuir tempo, ou querer controlar mais a sua corrida, né? Eu acho que é muito importante, mas eu, principalmente, depois de fazer uma prova legal ou cumprir um micro objetivo aí num semestre, eu procuro nas próximas corridas, aí que a gente está sem corrida física mesmo de ter, mas eu procuro ir pelo menos 1 ou 2 corridas sem GPS, até para dar uma desintoxicada, para não ter aquela cobrança de ficar olhando toda hora ali no... Dependência. Exatamente, no GPS. Então, eu acho que, para essa minha parte introdutória aí, é necessário, a gente usa, né? Não dá para viver sem hoje, né? Mas eu costumo ter fases dentro do meu ano aí, que eu uso mais ou uso menos, não que eu deixe de usar totalmente, mas que eu uso mais ou uso menos até para dar uma desintoxicada aí. Você está falando uma coisa que é super interessante. A gente, às vezes, deixar o relógio para dar uma desintoxicada, né? Quer dizer assim, para você dar uma relaxada mesmo, correr por correr. Isso é muito importante, né? Porque muitas vezes a gente fica tão preso àquelas métricas, àquelas medidas. Isso vai funcionar muito bem ou vai dar mais resultado quando a pessoa tem alguma meta objetiva também. Então, está se preparando para uma maratona, para uma meia maratona, 5 quilômetros, o que seja. Quando você tem uma meta, você estabeleceu uma estratégia e aí você tem que seguir nessa estratégia. Porém, muitas vezes no ano, é super interessante a gente relaxar um pouco e aproveitar a corrida sem medidas, né? Às vezes a gente colocar uma meta, eu vou correr daqui até lá na casa do fulano, depois eu venho de carona com não sei quem. Umas coisas do tipo que a gente costuma fazer e aí a gente curte a corrida também. Então, o GPS, quando a gente tem uma medida muito clara, uma preparação para uma prova, um desafio que seja, o GPS ajuda muito. Na verdade, eu acredito que ele seja essencial para você ter um resultado potencializado. Mas muitas vezes você também tem que relaxar. Nem só de treino forte vive o corredor, mas também de corrida fácil e de dias de curtir a corrida, né? Ô, Tibério, você que é um cara que eu vejo que sempre pega algum ponto para te motivar, seja em longo ou até curto prazo, dentro de uma semana, eu vejo que você pega essas métricas pequenas, metas pequenas também, que te motivam naquela semana.
Uma coisa que eu faço de vez em quando, e acho que você vai achar legal, e quem está aqui curtindo a live vai achar legal, você correr com o GPS, com o relógio, mas eu faço muito assim, cara, hoje eu vou correr leve e eu quero correr a 10 por hora, só que eu vou ligar o meu relógio e eu só vou olhar para ele a hora que eu for fechar o treino novamente. Então, assim, é uma coisa que eu gosto de fazer para eu cada vez mais me conhecer. E uma hora até que se você tiver sem o relógio, que ele te deixar na mão a bateria, você vai ganhando experiência com isso, né? Então, tanto para um treino moderado, forte ou fraco, de vez em quando eu gosto de fazer isso. É uma boa. O que eu já fiz até como o Rodrigo aí falou, de você sair de um lugar e ir para o outro, você já sabe mais ou menos quanto você gastaria de tempo, como que é o percurso, e o que eu já fiz já. Eu fui com o relógio, só que aí eu usei ele como simplesmente um relógio mesmo. Vamos supor, saí 8h30 e não liguei o GPS, porque eu acho que se ligar eu não vou conseguir não olhar. Então, eu usava a hora mesmo, para eu ver quanto tempo eu ia gastar para chegar no lugar. Ou então, saía exatamente de um lugar, falava, do escritório onde eu trabalho. Falava, meu pai, que horas são? 6 horas da tarde. Se eu chegasse em casa aqui 6h40 e conseguisse ver já logo na hora que eu chegasse o horário para eu saber quanto que deu, eu acho que é legal também, isso eu faço às vezes. Mas isso de estar com ele ligado e não olhar é muito difícil. O que eu consigo... É um autocontrole. É o que eu consigo, e aí se eu estou tentando cada vez melhorar mais, não ficar toda hora, mas sim somente como o meu, ele tem um sinal vibratório de 1 km, somente na hora que bate o KM cheio, para eu ter uma noção também, para não ficar muito ou alto ou muito baixo, mas não de ficar toda hora olhando, porque tem uma coisa que me irrita às vezes, sem citar nomes, né? Mas muita gente aí vai se sentir já, a carapuça vai servir, tá correndo, cara, e fica toda hora aqui assim, ó, tá no meu lado, isso me irrita demais, demais. Eu falo assim, cara, você não tá curtindo a corrida, você não tá curtindo o treino. Parece que você tá ali querendo vencer o relógio a qualquer tempo, e não é um contra-relógio, né? Principalmente em treinos longos. Você controlar, como o Japa aí falou, para você não quebrar ou para você não extrapolar o tempo que era previsto, mas, cada 30 segundos você olhar para o GPS, eu acho que até a mecânica muda da corrida, né? Eu já tentei fazer isso que o Du falou, de não olhar para o GPS, né? Mas como eu tenho a veia jornalística e todo jornalista é curioso, eu não consigo. Eu fico querendo saber como é que está mais ou menos. O que eu já fiz, e deu certo, foi não correr com o GPS no pulso, colocar no bolso e ficar ouvindo quando ele apita, só para eu saber que eu passei daquele quilômetro. Então, aí eu não usar o GPS como cronômetro ou como ficar fixado no tempo, e sim só para ele me controlar, para eu saber se eu já, como ele apita, tem o sinalzinho quando você passa de quilômetro em quilômetro, para eu saber se eu já atingi 3, 4, 5 quilômetros, mas sem ficar ligado no tempo. Se eu fiz 5,30, se eu fiz 5, se eu fiz 5,40, só para saber essa quilometragem. Isso aí, beleza, isso aí eu consigo tranquilo e tal, mas de vez em quando, sem olhar em nenhum ponto do trecho que está correndo, como é que você está, o meu lado curioso não me deixa. Eu quero saber como é que está mais ou menos, né? Não a ponto de ficar competindo com o relógio. Isso aí eu faço mais no fim. Se eu der um sprint agora, nesses 500 metros finais, aí nos 400 metros finais, vou conseguir atingir o tempo tal da minha atividade, né? No final ali eu consigo ficar meio focado nesse tempo. Agora, o outro lado do momento, aí eu uso mais o GPS como meu amigo para ele me falar, você já passou do terceiro, já passou do quarto, já passou do 5º quilômetro. Por isso que eu vejo até ele como mais o meu grande amigo do que inimigo mesmo. Esse assunto que a gente está falando hoje, daria para ficar aqui algumas horas falando do GPS e como a gente lida com ele. Mas o que vocês falaram, tem duas coisas aí que eu acho bem interessantes a gente falar. Uma delas, que o Du falou, às vezes, de perceber como é que está o esforço e tal. Uma coisa que eu uso, eu costumo correr, então, de repente, eu tenho que fazer um esforço fácil, às vezes é um treino intervalado. O que eu tento perceber?
como é que o meu corpo, como é que está a minha respiração, até mesmo como é que está o número de passadas que eu estou dando. Eu percebo assim, ó, quando eu tenho que estar a 4 minutos por quilômetro, por exemplo, como é que eu tô, como é que meu corpo tá nesse momento? Ó, eu estou dando passos rápidos, a minha respiração está ofegante. Quando eu estou num ritmo fácil, como é que eu estou me sentindo? Nossa, meu passo está mais curtinho, eu bato mais vezes, mais distâncias menores, minha respiração está muito fácil. Então, toda vez que eu entro numa velocidade, eu tento perceber como é que o meu corpo está reagindo àquilo. Na hora que eu tiver sem um relógio, eu vou lembrar, não, a hora que eu preciso de correr forte daquele jeito, eu preciso de estar com uma passada desse tamanho, minha respiração tem que estar desse jeito. Então, eu crio uma correlação, né, da percepção com a medida mesmo. Então, isso é uma coisa que eu uso com o GPS. Ver qual a velocidade que está e como é que eu estou me percebendo naquele momento. A outra coisa que vocês estavam falando, de usar o GPS e ele apitar de vez em quando, ou tem gente que fica olhando todo momento, né, a cada 30 segundos. Nossa, tem gente que é assim, né, o cara corre um quarteirão, ele olha, né, e é irritante para quem está do lado, que não está nessa vibe aí, e o cara está muito dependente. Na verdade, ele está viciado em ficar olhando o relógio, porque a gente não precisa de ficar olhando tanto relógio. E aí que vem uma dica que eu gostaria de deixar. Isso é uma distração, né? Então, quando a gente entra no estado fluido da corrida, que é aquela velocidade que você corre, você está conectado com o treino, né? E a gente tem coisas que desconectam a nossa vivência ou a nossa experiência com a corrida. O que é isso? É ficar olhando o relógio, é ficar preocupado, cadê o fulano? Sabe assim, ficar pensando o que tem para fazer depois. Então, uma experiência mais prazerosa com a corrida deveria ser aquela experiência que a gente consegue desconectar das coisas. E às vezes a gente fica muito preocupado com um monte de coisa e o relógio pode ser uma fonte de distração, uma fonte de não te colocar no estado de prazer com a corrida, né? Porque você fica tão preocupado com ele que você não consegue nem perceber o que está acontecendo ali. Você está mais preocupado se você está no ritmo, não está no ritmo, está no ritmo, não está no ritmo, está no ritmo, não está no ritmo. A hora que você vê, acabou a corrida e você nem curtiu a corrida, né? Você nem teve tanto prazer com a corrida. Então, acho que essas duas coisas são bem comuns, né, entre os corredores. Tibério, mas esse lance que a galera agora corre do teu lado ultimamente e fica olhando o relógio é porque eles não devem estar acreditando. Falou, puta, cara, não vou aguentar correr do lado desse cara aqui. Aí ele fica olhando, é isso. Ó, deixa eu pegar o gancho em relação a esse lance de ficar olhando. Eu já fiz um post lá no Instagram da Fã em relação a isso, cara. Vamos pro lado do GPS no celular. E você falou um pouquinho, isso pode atrapalhar a técnica, tá? Essa é uma dica aí para quem está começando. Dê um jeito de pôr esse celular no bolso, algum suporte no braço, aquelas pochetezinhas que você usa, porque você levar ele no braço vai atrapalhar o seu aprendizado da técnica de corrida, ainda mais se é no início. Eu tive um aluno de personal e me incomodava que um braço dele ficava parado, cara. E eu passava educativo e tal, e a gente investigava. E ele chegou um dia para mim e falou assim, Du, acho que eu descobri por que esse braço meu não movimenta. Eu corro com o celular aqui na mão sempre. Nossa, tá mais do que matada a charada, né? E o corpo aprende, cara. É igual a gente pega um caminho e vai pro shopping, e sempre é aquele mesmo caminho que a gente gosta, né? O corpo é mais ou menos desse jeito. Ele vai aprender, você ensinou ele daquele jeito, ele vai correr daquele jeito. O braço vai ficar aqui travado. Então, uma outra dica legal em relação a GPS / técnica de corrida. Eu lembro desse post aí. Depois você até me passa para a gente colocar no Vai Correndo, nos stories aí, que eu acho que é bem legal. E o relógio também, viu? O relógio eu não gosto de usar ele... não gosto nada apertando, cara, roupa, nada. Então, eu deixo ele solto. E, cara, já é rotina minha. Eu vou correr a hora que eu ligo aqui o GPS, eu baixo aqui uns 2 números, porque o cara fica arrumando também a hora que ele tá correndo, e aí vai aprender a correr errado, vai balançar o braço. Vai gastar mais energia tentando estabilizar esse tronco que vai ficar girando.
Eu acho que só de, assim, para a gente perceber como que, quando tá, quem usa no direito ou no esquerdo, às vezes não acaba percebendo tanto, já sei, é automático, mas tenta um dia sair e mudar o braço que você corre com o GPS. Nossa, para mim dá muita diferença, assim, parece que tem alguma coisa me segurando, tal, é muito engraçado. Com o celular eu nunca gostei, eu acho que é mais uma coisa para tirar atenção, enfim. Igual você estava falando aí que o pessoal não. Era uma coisa mais antiga. Agora, ultimamente, quase a gente não está treinando Não tem ninguém do teu lado agora, né? Então, mais um abraço aí, viu, Ângelo? Estamos lembrando de você aqui na live. Uma coisa uma ramificação aqui do assunto, que na hora que o Japa falou de velocidade, aí me veio na cabeça aqui. Eu acho que pode encaixar no nosso assunto. Porque é de GPS. Existe alguma diferença e pode ter algum benefício correr por velocidade ou por pace? Porque eu vejo muito assim, eu corro por pace, né? Para mim é muito mais fácil entender se eu estou correndo a 4,50 por minuto do que a 12,5 de velocidade. E tem gente que só conversa por velocidade, né? Aí eu fico até meio, poxa, não, eu fiz 10 km a 13 km por hora, e aí para eu fazer a conta é mais difícil. Existe alguma diferença ou algum aliado ou não de treinar por velocidade ou por ritmo? Não tem, não. 6 por meia dúzia, né? As duas coisas são a mesma coisa. O que acontece? O negócio do pace, por que o pace foi tão difundido? Porque antigamente só existia cronômetro, né? A gente estava até conversando aí ontem, as pessoas treinavam corrida assim, ó, ele tinha marcação de... Bom, quem treinava a corrida fazia marcação na pista, então ele sabia a hora que você passava 200, 400 metros, 1 quilômetro, e aí ele via, ó, não, deu 1 quilômetro, eu corri 5 minutos o quilômetro. Significa que ele correu 12 quilômetros por hora. Só que hoje em dia a gente tem um GPS que ele te dá velocidade. Então, olha, eu estou olhando aqui e está 12 km por hora a minha corrida. Então, você está medindo a mesma coisa, ou o pace ou a velocidade. Eu prefiro muito mais a velocidade, porque desde sempre que eu comecei a usar GPS, eu já fui para medir por velocidade. Então, eu me acostumei com velocidade. Eu confesso que tem muitos paces intermediários, por exemplo, 4,40. Nossa, isso daqui eu tenho que ficar fazendo conta para encontrar quanto que é 4,40, se eu estou no ritmo ou não. Então, para mim, a velocidade é muito mais fácil. Mas a gente está falando de 6 ou meia dúzia. As duas coisas marcam a mesma coisa. É só uma questão da pessoa... a pessoa tem que ter qual que é mais fácil, o que é mais fácil dela controlar. Então, em muitos lugares a gente vê as pessoas medindo por pace, igual o Tibério gosta, eu gosto de velocidade, mas no final das contas, 12 km por hora e 5 minutos por quilômetro é a mesma coisa, né? Mas tem muita gente que gosta de por pace. O pace ganhou esse status aí de valor para corredor justamente por isso, que antigamente era cronômetro, né? E a gente ainda vê em provas boas, provas grandes, assim, que tem a marcação de quilômetro em quilômetro. Então, a turma ainda marca quilômetro por quilômetro, né? E aí ele vai ver quanto que ele passou o último quilômetro. Esse último quilômetro fez em 5 minutos. O outro quilômetro ele fez em 5,30. Ele tinha que manter 5 de média. Fala, nossa, vou ter que compensar. O próximo ele tem que passar 4,30. Exemplo, né? Então, em fins de treinamento, é a mesma coisa. Esse lance de GPS é algo até novo no mundo da corrida. Quem começa a correr hoje, ele já se sente na obrigação de comprar um GPS, um Garmin, né? um TomTom, são vários já. O Garmin dominava o mercado. Aí, de repente, com esse boom, todo mundo quer ter o GPS, outras empresas, Samsung, começou a fazer também, a entrar nesse mercado para ser concorrente da Garmin. E eu percebo que a galera está nessa vibe aí. Quando começa a correr, eu não vou começar porque ainda não tenho um Garmin. Não é bem assim que funciona a coisa, né? Quando eu comecei a correr em 2010, eu fiquei uns 3, 4 anos sem ter GPS. O Tibério teve primeiro que eu, só depois que eu fui comprar tal. Um amigo foi para os Estados Unidos e eu pedi para ele trazer para mim. E até naquela época que eu comecei a correr, eu comentava com meu pai, mas você nunca usou GPS? Tal. Meu pai era maratonista dos anos 80 e 90, naquela época raiz, que era camiseta cavada, short, tênis Lecoq e o relógio Casio que só marcava o cronômetro, né?
E meu pai, depois que eu comprei, anos depois, né? Foi até esse daqui mesmo, e ele ficou... Ele não sabia que existia tanta ferramenta assim para poder controlar o seu ritmo, né? Ele ficou assim, poxa, existe isso hoje? Na minha época, se eu usasse esse GPS, eu ia correr muito mais do que eu corri. E ele corria maratona pace de 3,50, 4, estava sempre nessa faixa aí. E ele ficou admirado, né? Quando ele descobriu, um cara dos anos 80 e 90, descobrindo que hoje em dia existe GPS para controlar como é que você está na corrida, para você evoluir e tudo mais, né? Mas ainda tem uma galera que está nessa aí. Se eu não tenho GPS, eu não vou começar a correr. Não é assim, né, Du? Ó, pegando um gancho aí, eu tenho uma história com meu pai também muito boa, o Rafa. Quando eu fui para a Maratona de Nova York em 2017, aí você aproveita que está indo nos Estados Unidos e faz as compras pela Amazon, né, para entregar no teu hotel, que você paga barato nas coisas. E eu tinha já o meu Tonton e eu achei, cara, por $70, cara, um para ele. Acho que foi esse valor. E na época era muito mais barato que o dólar que tá hoje, né? E trouxe para ele, cara, no maior vibe, né? Ele corre sempre e tal. Cara, 2017. Ele começou a usar o relógio faz uns 3 meses. Ele pegava um celularzinho dele velho lá, que ele põe no bolso, e é aquele que mandava. Eu falava, pai, sentava com ele, olha aqui, tanto de coisa que tem e tal. E é mais ou menos o que você está falando, né? É um delay para eles entrarem nessa tecnologia nova. O GPS é uma extensão do que veio na época cronometragem, porque não tinha ainda aquela cronometragem com tantos efeitos que a gente vê hoje, né? E aí o GPS passou a ser a sua própria cronometragem que você faz no seu pulso, sendo que antes, quando não tinha esse boom de GPS, era uma oficial da prova que todo mundo se controlava por ela. Inclusive, na época que meu pai corria, as provas, e não eram muitas, né? Corria maratona, só tinha no Rio, Blumenau, e tinha para ir Buenos Aires, porque não tinha muita maratona para correr. E naquela situação não existia nem tempo líquido e tempo bruto. Você só calculava a sua corrida pelo tempo bruto. Então, se a corrida já tivesse feito a largada dela, os próprios corredores, mesmo parados, eles já soltavam o cronômetro dele, porque para eles não existia tempo líquido nos anos 80 e 90, era só o tempo bruto. Então, esse pessoal das antigas, para entender essa tecnologia que surgiu aí e que existe o tempo líquido, para eles foi meio complicado, mas hoje a galera já está meio entendendo, já sabe como é bacana usar, né? Desde que você saiba que não fique fixado naquele relógio. Você imagina como seria uma São Silvestre hoje, hein? Tem que soltar o relógio na hora que dá largada, você passa no Porsche depois de 20 minutos, né? Então, o melhor tempo do meu pai em maratona é 3h03, mas é tempo bruto. Ele não faz ideia, não sabe dizer quanto que foi o tempo líquido. Porque naquela época, para você, tinha uma situação, inclusive, que para você não cortar caminho, você tinha que pegar fitas. Passava em ponto X, pegava a fita azul. Aí você tinha que correr até o ponto Y, pegava a fita amarela. E chegava com todas as fitas no seu punho, né? Era assim que funcionava a marcação das maratonas lá atrás naquela época. Então ele sabe que ele fez uma maratona 3h03, que é o tempo bruto, mas não sabe se foi 2h58, 59, 57, não tem noção nenhuma. Então, para ele, o recorde dele é 3h03 bruto, não existe tempo líquido. Você vê que hoje é irracional a gente fazer uma prova e não falar o nosso tempo líquido, né? Todo mundo fala, eu fiz, mas é meu tempo líquido. Naquela época era outra história, outra situação, era só um reloginho com cronômetro. E tem cara que dá o tempo líquido assim, né? Ele corre, vai no treino, ele corre. Aí ele para beber água, ele dá pausa. Aí fica 5 minutos descansando. Aí ele volta a correr, ele solta. Aí o tempo final ficou ótimo, né? Porque ele foi parando, tomando água, descansando. Mas o que você está falando é muito interessante. Eu nem sabia que como eles controlavam a maratona, né? Saber se o cara não cortou o caminho. Dava fitinha para ele, se ele não pegou a fita, Parece corrida de aventura, né, Japa? Parece corrida de aventura. Mas tem que passar no ponto de controle, né? Só um parênteses aqui para a gente não fugir do nosso tema, já estamos chegando já no fim da nossa live aqui. Era outro, pelo que meu pai me conta, e comparando com hoje, era outro mundo, questão de água, de hidratação. O gelzinho que a gente consome hoje não existia, eles levavam rapadura no meio da prova.
rapadura no calção, ia comendo a rapadura durante a corrida, assim, o que a corrida foi, o que a corrida é hoje, é outro evento, vamos dizer assim. O que você falou assim, tem muita gente que se inibe de começar a correr por falta de GPS, né? É como se eu tirasse carteira de motorista, por exemplo, e falar, enquanto eu não tiver uma Ferrari, eu não vou andar de carro, né? Eu preciso de uma Ferrari, eu vou dirigir que carro? Um carro sem... Não é isso. Você pode ter qualquer GPS, você pode ter um GPS no celular. Hoje em dia tem um monte de aplicativo que faz isso. Tem um monte de relógio, GPS. A gente fala da Garmin porque eu acredito que a Garmin hoje em dia ainda seja a líder em GPS para corrida. Que a Garmin, na verdade, ela é pioneira com GPS, né? Os primeiros GPS de aviões é da Garmin. Então, eles estão com satélite no mundo inteiro. O mundo inteiro não, né? Na nossa órbita toda aí. Então, eles são muito mais precisos, por exemplo, do que você correr com um relógio da Apple, que, varia demais. Então, tem alguns GPS que eles dão muitas variações. O da Samsung, eu não sei como é. Eu sei que da Apple dá muita... Os meus alunos que têm Apple, cara, não bate, nunca bate. E, então, assim, a Garmin tem uma tecnologia muito legal. E a gente não precisa de ter essa tecnologia para começar a correr. Você consegue correr mesmo na percepção de esforço. Qual que é a vantagem de hoje para antigamente? Antigamente, o pai do Rafa, por exemplo, corria maratona, ele só ia saber o ritmo dele a cada 1 quilômetro. Hoje a gente pode saber o nosso ritmo a cada 200 metros, 500 metros. Então, a gente tem... É como se você fizesse uma dieta e você tem uma consulta por mês com a nutricionista. Aí você não tem balanço em casa. Você vai ver se você conseguiu perder peso ou ganhar peso, dependendo do objetivo, depois de um mês. E aí você pega e compra uma balança. Então, aí, a partir de agora, cada 3 dias, uma semana, você consegue se medir. Não precisa esperar um mês. O GPS, ele é bom por isso, porque a gente não precisa esperar 1 quilômetro ou uma marcação de alguma coisa para a gente medir o tempo. A gente consegue medir mais perto. Mas isso não é obrigatório, como não é obrigatório você ficar se pesando sempre antes de se pesar de um mês lá na próxima consulta. Então, a gente... É muito legal o GPS. Eu sou fã de tecnologia, uso muito, mas a gente não precisa de... O pai do Rafa corria maratona antes, comendo rapadura, com relógio caço de cronômetro, e corria a maratona pelo menos em 3 em 3. Pode ser até que corria mais rápido ainda. E corria, fazia provavelmente, até conseguiu fazer sub-3 em alguma maratona com esse estilão raiz aí, né? Então, tem um monte de gente hoje em dia que fica preso a bens materiais. O GPS também é um bem material. Quem tiver condição de ter, legal, vai usar. Mas isso não é a corrida, né? O GPS não é o que faz a pessoa correr. O que faz a pessoa correr é ela ou tênis. Alguns caras aí nem tênis põem, vai descalço mesmo. E sair para correr. É isso que faz o corredor, correr, né? Se a gente vai medir ou não, são coisas aí que não são essenciais, mas que ajudam. E respondendo à pergunta do nosso tema aqui, se o GPS é seu amigo ou inimigo, eu lembrei de uma situação que prova que ele pode ser o seu inimigo. Um primo meu, aí já não é relógio, ele corre com o celular aqui no braço, perto do bíceps. O primo meu, certa vez, ele disparou o aplicativo dele e depende de satélite e tudo mais, o negócio travou. Chegou no fim da prova, ele havia feito uma corrida de 10 quilômetros, ficou marcado só 3. E ele passou a semana inteira nervoso, bravo, porque o aplicativo do celular dele não registrou os 10 quilômetros. Aquele momento prazeroso, bacana, que deveria ser focado na corrida, na atividade física, resultou num estresse semanal, porque ele ficou bravo porque não registrou os 10 quilômetros, somente 3. Então, aí passa a ser o lado negativo, onde o GPS é o seu inimigo, né? Pode acontecer que ele vai travar uma vez ou outra, não vai funcionar, é uma máquina, né? Pode, às vezes dá um pau, acontece alguma coisa aí, e você não pode se jogar para baixo por conta disso, né? E tem uma coisa legal que você está falando agora, que eu lembrei. Tem muitas pessoas que vão fazer prova, dá pau no GPS, não funciona na hora, o cara sai e faz a corrida sem o GPS. E ele vai fazer o melhor dele na prova, como ele sempre faz.
Aí, geralmente, o cara costuma fazer, exemplo, 50 minutos. Aquele dia ele vai lá e faz 47 minutos. Ué, mas o que aconteceu? Porque ele fica tão preso aos dados do GPS que ele nunca se permitiu tentar ir mais rápido, né? Então, ele nem conhecia o que ele era capaz de fazer, porque ele sempre achava que o máximo dele era fazer 10 km em 50 minutos. O dia que ele está sem o relógio, que ele vai na percepção de esforço, ou ele vai naquele ímpeto do momento ali, que ele está motivado, mais gente correndo, o cara corre muito mais forte. E aí, então, você vê qual é a hora que o GPS é inimigo, a hora que o GPS começa a te segurar também, que você fica preso, acreditando que o GPS ele é um amigo seu e que ele está te limitando ali por isso. Está te limitando para você ter um bom rendimento. Então, nem sempre o GPS ele vai te ajudar a correr melhor. Às vezes, volto a falar, às vezes é melhor a gente tirar o GPS, fazer testes sem o GPS, ver como é que foi, liga um cronômetro, vai lá no Google, eu faço bastante isso, vai no Google, pega a distância, fala, ó, daqui até lá tem 5 km. Liga o cronômetro e vê a hora que chegar lá, eu marco o tempo, quanto deu. Por quê? Para a gente também tirar o GPS e ir na percepção de esforço, para a gente sentir o que está acontecendo com o seu corpo, e muitas vezes é surpreendente. Muitas vezes eu vejo pessoas que melhoram o tempo quando estão sem o GPS. E por outro lado, também, aí ele vira amigo, né? Quando a gente está meio cansado, a gente está meio sem... a gente não está muito afim de treinar, e aí a gente liga o GPS, que aí a gente começa... terça-feira, anteontem, foi um dia que eu fui fazer uns tiros de 400 metros. Comecei o treino, falando, acho que eu não vou conseguir fazer o treino hoje. E aí foi acontecendo que os 3 primeiros saíram assim na marca, mas eu morrendo, mas ainda saiu no tempo previsto. O 4º melhorou já muito. Falei, opa, peraí, agora parece que destravou. E aí até a 10ª repetição, eu só fui baixando o tempo. Quer dizer, ele me ajudou, porque nas medidas iniciais eu vi que eu estava mal, mas que depois eu fui aquecendo. Isso na minha cabeça foi bom, porque eu falei, opa, então eu estou melhor do que eu estava achando, né? Então, isso às vezes dá para usar como ponto positivo, a hora que você às vezes não está muito motivado ou está cansado e começa a ver as métricas lá e você fala, eu não estou tão cansado quanto eu achava que estava. Então, tem esses 2 lados, né? E aí vai a sabedoria do corredor para interpretar tudo isso. Que hora que eu vou usar o GPS, que hora que eu vou ignorar o GPS. Beleza. Só para terminar aqui, eu contar uma história rapidinha, até para, acho que, sintetizar tudo que a gente falou aí. Até como o Gonça comentou que o pai dele corria sem GPS, fez vários tempos legais aí para um atleta amador, e isso no alto rendimento também é uma coisa recente. Até na década de 90, quando o Ronaldo da Costa, brasileiro, bateu o recorde em Berlim e foi o primeiro ser humano aí correr uma maratona para baixo com um pace de 3, né, que deu 2,50 e pouco, ele fez 2 horas, 6 e uns quebrados. Isso eu acho que em 99 ou 97, final da década de 90. Eu já tive a oportunidade de conversar com ele, e ele sempre fala isso nas entrevistas dele. Ele não tinha GPS, ele ficou sabendo, assim, ele estava com um relógio, lógico, mas para saber mais ou menos quanto que ele estava fazendo, mas ele não tinha quanto que ele estava fazendo por km, tanto que por volta do quilômetro 34 ou 35, um fiscal da prova do lado dele, ele até brinca, né, ele é brincalhão, em alemão, falando que ele estava correndo por recorde mundial. Aí você imagina, talvez se o cara tivesse com o relógio, talvez ele não conseguiria, ou ele ficaria preocupado. Ele falou que ele foi, e ele foi o primeiro também a fazer um split negativo na maratona. Para quem não sabe aí, que é a segunda parte, os últimos 21 quilômetros, fazer mais rápido do que o primeiro. Eu acho que isso, assim, nessa época, ela só foi possível, analisando hoje, porque talvez ele não estava com GPS. Então, para sintetizar aí, é possível correr sem, vai te ajudar muito, mas não é uma coisa essencial. Tanto que grandes tempos, grandes marcas foram feitas sem GPS, somente com relógio ou até sem relógio. Para a gente falar que nós já somos um pouquinho mais velhos, mas a década de 90 está aqui e a galera corria sem GPS e faziam belos tempos. Beleza, pessoal? Da minha parte é isso daí. Muito obrigado. Nem com o GPS eu corro em 2:06, né? Você vê.
Mas o que é legal isso que você está falando, que a gente vê os tempos abaixando ainda, né? Baixando. Então, é interessante porque o GPS, muitas vezes, ele é um amigo, né? Então, a gente tem tecnologias novas hoje em dia, e essas tecnologias estão ajudando as pessoas a correrem mais rápido ou a terem mais resultados. Mas eu volto a falar, ninguém precisa de GPS e, às vezes, a gente tem que jogar o GPS fora. Algumas vezes, a gente tem que ignorar o GPS. Então, para quem quer correr, fica aqui o recado, não precisa de GPS. Agora, se você quiser correr, melhorar o rendimento, quiser controlar um pouco mais os resultados, o GPS vai te ajudar muito. Então, ele é um amigo e inimigo. Depende de você, o que você quer dele e qual o momento que você vai usá-lo. É isso aí. Eu concordo 100% com o que o Japa acabou de falar. E é bem por isso aí. Eu acho que de vez em quando pega um dia ou outro, um treino leve, um treino forte. Deixa ele em casa aí para conhecer um pouquinho mais sua percepção de esforço subjetivo. Beleza, galera? Obrigado aí por hoje, hein? Foi bem legal o papo, hein? Mais uma vez. A gente agradece a todo mundo que participou, todo mundo que está aí no Instagram, no Facebook, no YouTube. Se você não está no YouTube, vai lá, vai correndo, se inscreva, ative o sino de notificação, faça isso também no canal da Fã Esportes e a gente volta com uma próxima live, um próximo bate-papo, resenhando sobre a corrida de rua. Obrigado, um abraço, valeu!